E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre multiplicadores de Lagrange e o nosso enfoque aqui vai ser demonstrar esse teorema, apresentar um exemplo simples e uma aplicação que consiste em dar uma demonstração alternativa para um teorema lá da álgebra linear. O nosso objetivo nesse vídeo não é fazer uma apresentação intuitiva como nos cursos de cálculo, mas sim o de provar o método dos multiplicadores de Lagrange como consequência da teoria que nós vínhamos construindo nos vídeos anteriores, do teorema da função implícita e das superfícies de nível, superfícies diferenciáveis. Usualmente, o método dos multiplicadores de Lagrange é utilizado da seguinte maneira. Nós queremos encontrar pontos de mínimo ou de máximo de uma função escalar definida num espaço Rn mais 1, mas sujeito a restrições ou vínculos da forma g de x igual a c. Ou seja, nós procuramos por minimizantes ou maximizantes de f na superfície de nível c da função g. Com a linguagem do último vídeo, isso é a mesma coisa que minimizar f restrita à superfície m, que é o conjunto de nível c da função g. Para que de fato m seja uma superfície, nós vamos assumir que c é um valor regular de g. Dada uma função f definida no Rn mais 1, com valores reais, e uma superfície diferenciável m, nós dizemos que um ponto x0 é um ponto de mínimo da restrição de f à superfície m, quando f de x0 é menor ou igual do que f de x para todo x que está na superfície m. Nós dizemos que um ponto da superfície é um ponto crítico da restrição de f a m, quando a restrição da derivada ao espaço tangente tx0m é a transformação linear nula. Talvez fosse mais preciso nós escrevermos a restrição ao tx0m da aplicação derivada. Então, uma propriedade natural, assim como nos problemas de minimização usuais, é que todo ponto de mínimo da restrição de f a m é também um ponto crítico dessa restrição. E aí nós vamos provar essa proposição. Lembra que o espaço tangente ao x0 pode ser caracterizado como vetores de velocidade de curvas que passam pelo ponto x0. Assim, a aplicação que leva t em f composta com gama de t possui um mínimo em t igual a zero. Essa é a nossa hipótese de que f de x0 é menor ou igual do que f de x para qualquer outro ponto da superfície. Sendo um ponto interior, nós temos que a derivada d dt de f composta com gama em t igual a zero deve ser nula. E aí a regra da cadeia nos diz que f' em gama de zero, que é x0, aplicado em gama' de zero, que é v, deve ser zero. Em outras palavras, nós demonstramos que f' de x0 aplicado em v é igual a zero para qualquer v no espaço tangente a m no ponto x0. Antes de enunciar o teorema que explica o método dos multiplicadores de Lagrange, vou tentar passar uma ideia intuitiva aqui para vocês. No entanto, eu lembro que o nosso vídeo não tem esse objetivo e eu vou deixar indicado para vocês aí um vídeo de um colega meu da universidade em que ele faz uma introdução mais elementar e com mais exemplos desse método. Beleza, aqui nós estamos representando em azul a superfície de nível g-1 de c. E nós queremos minimizar a função f, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Faltou ali um z, né, que pode ser interpretada como a distância até a origem. Nós queremos minimizar essa função f em cima da superfície de nível m. Para enxergar o que está acontecendo, nós desenhamos os níveis da função f como sendo essas esferas em verde. Os níveis de f são f-1 de um raio r. E aí nós queremos encontrar um ponto de m que tem o valor de r o menor possível. Como vocês podem ver aí para r igual a 5, nós temos todo um conjunto que interseciona a superfície de nível m, em que a distância até a origem é 5. Ao diminuir o raio, nós vamos encontrando pontos da superfície de m que estão mais próximos da origem, ou seja, tem valor de f menor, mas quando nós diminuímos muito, bom, aí já não tem mais interseção entre os níveis de f e a superfície m. Então aqui nós ficaríamos com o conjunto vazio e eu diminuí demais o raio. Se eu aumento o raio até o último ponto de toque, aqui eu não sei exatamente qual é o valor, mas aparentemente ele está entre 2.7 e 2.8. Observem, imaginem, né, que eu estou num ponto de toque ali. As superfícies de nível são tangentes e logo o gradiente de f, que é ortogonal à superfície de nível de f, deve estar na mesma direção que o gradiente de g, que é ortogonal à superfície de nível m. Isso é o que diz o método. Vejamos então o teorema. Nós consideramos U um aberto de Rn mais 1, F e G funções de classe C1
f definida no aberto U e g é uma função definida no Rn mais 1. C é um valor regular de G, de maneira que o conjunto de nível G-1 de C é uma superfície diferenciável. Então, o método nos diz que os pontos críticos da restrição de f à superfície M podem ser caracterizados como os pontos x0, onde o gradiente de f é um múltiplo do gradiente de g. A demonstração desse teorema segue das propriedades de superfície de nível que nós estudamos no último vídeo. O gradiente de g em x0 é um vetor não nulo que é perpendicular ao espaço tangente tx0m. Além disso, o gradiente de f em x0 escalar com qualquer vetor tangente v é igual a f' de x0 aplicado em v, que é zero. Logo, o gradiente de f em x0 é também perpendicular ao espaço tangente tx0m. Como a dimensão do espaço tangente é igual a n e os vetores são vetores do Rn mais 1, só pode ser que eles estão no mesmo espaço unidimensional. Portanto, existe uma constante R, tal que o gradiente de f em x0 é igual a essa constante vezes o gradiente de g em x0. E essa é a demonstração. Um exemplo, talvez um pouco genérico, é o seguinte. Considera uma superfície M, que é a imagem inversa de um valor regular, e um ponto A que não pertence a M. Daí nós queremos encontrar um ponto x de M que está o mais próximo possível de A. Isso consiste em minimizar a função distância x menos A. Para simplificar, nós podemos considerar ao quadrado em M, que é a imagem inversa do C. Devemos ter, pelo método dos multiplicadores de Lagrange, que x0 pertencente a M é um ponto crítico, C e somente C, os gradientes são múltiplos, para alguma constante lambda. Notando que o gradiente de f em x é igual a 2x menos A e o gradiente de g em x é perpendicular ao espaço tangente txm, nós temos que os gradientes são múltiplos, C e somente C, x0 menos A for perpendicular ao espaço tangente tx0m. Em outras palavras, nós podemos nos restringir a procurar o ponto de mínimo dentre os pontos que são perpendiculares ao segmento x menos A. Nós devemos ter um ângulo reto aqui entre o espaço tangente e o segmento x menos A. A aplicação à álgebra linear que eu mencionei era a teoria espectral de operadores simétricos. Nós consideramos, então, uma matriz simétrica A de ordem n, e nós definimos a função f como sendo a forma quadrática associada a A. Em seguida, nós procuramos por minimizantes de f na esfera unitária do Rn mais 1. Nós calculamos os gradientes de f e de g. O gradiente de f em x é 2 vezes o vetor ax, enquanto que o gradiente de g em x é igual a 2x. Assim, minimizantes devem satisfazer ax igual a lambda(x). Em outras palavras, e o multiplicador de Lagrange lambda é um alto valor. Nesses pontos, nota que f de x deve ser igual a lambda módulo de x ao quadrado, mas x é um ponto da esfera unitária. Sendo assimétrica, os seus autovalores são reais e nós temos um que é o menor possível. Assim, nós obtivemos x1 pertencente a Sn, autovetor, de A, que minimiza f restrita à esfera unitária. Agora, o espaço vetorial V, que é o espaço perpendicular ao autovetor x1, é um espaço que é A invariante. Isso significa que se x pertence a V, então nós temos que ax escalar com x1 é igual a x escalar com ax1, já que A é simétrica, e sendo x1 alto valor, isso dá lambda vezes x escalar x1, que é zero. Isto é, se o x pertence a V, então ax também pertence a V. Assim, a restrição B da transformação linear A ao espaço perpendicular ao x1 é uma transformação linear de V em V, e V é n-1 dimensional, e B nesse espaço é simétrica. Daí nós podemos repetir esse procedimento para obter um segundo autovetor, e depois iterar o raciocínio n vezes para obter uma base ortonormal de autovetores de A. Isso é o que diz a teoria espectral, que todo operador simétrico possui uma base ortonormal de autovetores. Finalmente, nós observamos que a teoria dos multiplicadores de Lagrange funciona também em codimensões maiores. Se U é um aberto de Rn mais M, f e g são funções de classe C1,
Agora G é uma função que toma valores vetoriais em Rm, C é um valor regular de G e M é a superfície de nível. Então, x é um ponto crítico da restrição de f a m, se e somente se existe um vetor lambda do Rm, tal que o gradiente de f em x0 pode ser escrito como a transposta de G, linha de x0, aplicada em lambda. Observando que a transposta de G' de x0 possui nas colunas os gradientes das coordenadas de G, nós podemos escrever essa condição como lambda1 gradiente de G1 em x0 mais pontinhos lambda_m gradiente de Gm em x0. Talvez escrevendo dessa maneira fica mais evidente que esse teorema é uma generalização do anterior. E a demonstração segue as mesmas linhas. Nós notamos que x0 é crítico da restrição, se e somente se o gradiente de f em x0 pertence ao espaço vetorial perpendicular ao núcleo de G' de x0. De fato, nós temos que o gradiente de f em x0 aplicado em V é igual a zero para todo V no tangente, e o espaço tangente é justamente o núcleo de G' de x0. Nós observamos agora que o perp ao núcleo de G' de x0 é igual à imagem da transposta de G' de x0. Assim, x0 é um ponto crítico se e somente se existe um vetor lambda que está no domínio da transposta em Rm. Isso era então o que nós queríamos demonstrar e era o que eu queria falar para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que seja útil. Um abraço aí para vocês.